Seja bem-vindo a esta série de vídeos. Nós estamos trabalhando aí do Java com Java essencial, aquele Java que todo mundo tem que saber, aquela parte básica, aquela parte principal, tá ok? Então nós vamos do zero, do básico até o avançado com essa série de vídeos. Tá? Então, iniciando esse vídeo da aula 14, vamos continuar aí com a nossa calculadora, ainda ensinando os primórdios do Java. Tá? Falando aqui a respeito dos métodos de adição, subtração, e agora vamos fazer a divisão e a multiplicação. Então tinha ficado como exercícios essas duas tarefinhas, e eu vou deixar aqui também já pronto os dois métodos, divisão e multiplicação. Mesma coisa, tá? É muito parecido com os outros métodos que nós fizemos até agora. Ok? Vou deixar aqui o return 0 também, para não dar erro de compilação. Tá? Então, só lembrando que esse return eu coloquei apenas para que o compilador não ficasse me avisando a todo momento, tá, que eu não fiz o comando return. Tá? Então, perceba que esse método, o fato dele não ser void, se ele fosse void, estou repetindo essa instrução, o método não se importaria de eu não ter o return, ok? Por quê? Porque quer dizer que esse método apenas faria o que tem que ser feito, mas não retornaria nada para o programa que está executando, ou retornaria vazio, certo? Então, nós vamos colocar aqui int, porque nós queremos que o resultado dessa multiplicação, que recebe dois inteiros, também seja um inteiro. Então eu vou deixar aqui descomentado, tá? Esse código, esse barra barra, quer dizer comentário, então ele anula o código. Nós vamos falar ainda mais sobre comentários. Ele anula o código, mas por enquanto vamos deixar o código de forma funcional, sem estar anulado. Beleza, voltando aqui para a divisão, então nós vamos fazer a mesma coisa, int s, nesse caso eu vou até colocar, vou sugerir uma outra letrinha, d de divisão, ok? Para receber a divisão do A pelo B. Então está ali, ó, a divisão do A pelo B, eu vou colocar aqui a letrinha D, que é o resultado dessa divisão. Então, novamente, nós temos duas variáveis como parâmetros dos métodos, um caractere de operação aritmética divisão, perceba que é o comando barra, tá? Então essa barra quer dizer divisão. Então nós já vimos aqui a soma, a subtração, a barrinha como divisão, e o compilador vai fazer esse trabalho. Ele vai executar esse trabalho aqui, o processador vai conseguir realizar essa divisão e armazenar o resultado aqui no D. Mesma coisa que nós fizemos nos outros métodos. E retornar. E a multiplicação, intuitivamente, você já pode também colocar dessa forma. O A multiplicado por B. Então o asterisco é o sinal responsável pela multiplicação. Então nós temos uma calculadora pronta. Tá? Aqui na divisão nós temos uma pequena restrição que nós temos que nos atentar, que é a divisão por zero. Então, quando o nosso denominador é zero, então nós sabemos que essa solução não é possível. Você dividir qualquer número por zero. Tá? Então, a variável A ela pode ser zero, porque zero dividido por qualquer coisa sempre vai dar zero. Então, essas são regrinhas da matemática. Tá? Então, se eu pegar o A, qualquer número, positivo ou negativo, e dividir ele por zero, nós temos um problema. Ou seja, porque não é solúvel. Nós não temos um número para representar essa divisão. Tá? Então é indefinido, ok? Uns falam infinito, porque está dividindo por um número muito pequeno, então a tendência desse número é ser muito grande. Outros falam é indefinido, eu costumo dizer que é indefinido. Tá? Então não tem um número que representa essa divisão. Agora, se o A for zero, se nós temos o zero aqui no A, aí não tem problema, porque zero dividido por qualquer coisa, 0 dividido por 10, 0 dividido por 20, 0 dividido por 30, por menos 1, 0 dividido por qualquer coisa dá 0. Tá? Então o A pode ser 0, mas o B não pode ser 0, porque senão nós temos um número indeterminado, indefinido. Tá? Dá uma indeterminação. Beleza? Tá ok? Então é isso aí. Agora vamos para o próximo passo. Então isso aqui que nós temos que cuidar. Nessa aula nós ainda não temos a condição de resolver esse problema. Tá? Então, se nós tentarmos fazer a execução desse método, passando zero, então a própria JVM vai mostrar para a gente uma informação
que ela mesma vai resolver, ela mesma vai decidir o que mostrar para a gente. O nosso programa não sabe o que fazer. Por exemplo, vamos colocar aqui, int div, de divisão 1, vamos colocar ali, a calculadora, ponto, método divisão. Então vamos colocar aqui, 10 por 1. Então o retorno vai ter que ser 10. Vamos colocar aqui, ciso, Ctrl espaço, aqui, ó, divisão, primeira divisão. Então vai ser sinal de mais para concatenar, divisão. Pronto, rodando nosso programa principal. Então nós temos aqui, a divisão deu 10, olha só, 10 por 1 dá 10. E se eu colocar 0 por 1? 0 por 1 deve dar 0. 0 por 1 dá 0, qualquer número. 0 dividindo qualquer número vai ser 0. Agora se eu colocar aqui 0, vamos colocar aqui 10 dividido por 0 e vamos rodar. Aí aqui nós temos uma exception. É dessa forma que a nossa máquina virtual Java resolveu, lançando uma exceção para a gente. Então, em programação Java, você vai se deparar muitas vezes com as exceptions. Tá? Nós teremos aulas exclusivas sobre exception. Então, num primeiro momento, você tem que entender que uma exception é um objeto Java. É um objeto Java lançado pela própria máquina virtual, nos informando uma situação que aconteceu. Uma situação normalmente que nós devemos tratar. Uma situação que nós devemos resolver. Tá? Eu não posso dizer que é um erro, porque na verdade já é uma coisa prevista. Então, ou seja, nós passamos ali o número 0 no denominador, a JVM já tinha essa previsão, já tinha o conhecimento dessa possibilidade e já tratou para a gente, já lançou um objeto, dando para nós a condição de resolver o problema. Tá? Quando eu falo lançou o objeto, foi a própria JVM que instanciou uma classe nativa dela, não fomos nós que fizemos isso, já existe essa classe dentro da biblioteca do Java, e a JVM instanciou para nós nem vimos como isso foi feito, e ela nos entregou esse objeto naquela linha. Então, futuramente, nós vamos entender que, nesta linha, ao tentarmos executar, aqui nós podemos acessar um objeto lançado como exceção. Mas, por enquanto, a gente não entende esse conceito de lançado como exceção. A JVM lançou uma exceção. Isso a gente não sabe ainda, tá? Mas eu só estou colocando esses termos para a gente já ir acostumando com esses termos, tá? Que é de lançamento de exception. Então o que você tem que saber nesse primeiro momento é o que? Nesta aula, para esse momento, é que uma exceção é uma classe do Java, certo? Que foi instanciada automaticamente pela máquina virtual Java e ela foi lançada. Quando eu falo lançada, ela foi instanciada neste momento aqui, ó. No momento em que deu o problema, em que a situação aconteceu, é nesse momento que foi criado esse objeto que representa essa situação. Ou seja, nós não conseguimos dividir qualquer número por 0. Então, eu vou instanciar um objeto, eu, JVM, vou instanciar um objeto, tá? Do tipo Arithmetic Exception, eu não sei como que ela sabe disso, internamente ela resolveu fazer isso, e nos entregou. E nós observamos isso em forma de mensagem. E esta mensagem, perceba que ela tem uma pilha de execução. Perceba que na parte de baixo, ó, a primeira coisa que acontece embaixo, ela fala o seguinte: no programa principal, no pacote aula 1, main program, main, tá vendo? Nesse programa, o que aconteceu nesse programa? O que ele fez? Ele, na linha 27, se eu clicar aqui, ó, ele vai me levar lá na linha 27. Na linha 27, ele lançou uma exceção. Ele está dizendo isso. Na linha 27, ele tentou acessar o calculator, que está na linha 22. Olha lá. Vou clicar aqui. Ele pintou a linha 22. Lá no calculator, tá vendo? Ele pintou aquela linha. Então quer dizer que começou aqui. Aqui eu tentei, na linha 27, executar o método. Esse método tentou executar esse programa main tentou executar a calculadora, certo? Na linha 22, que é o método, tá? Perceba, o método main tentou acessar o método de divisão. Esse é um método e esse é outro método. Perceba que esse método está dentro desse programa e esse outro método está dentro desse outro programa. Tá? Cada método está dentro de um programa. Então, do método main, que está no programa principal, na linha 27,
eu tentei acessar o método de divisão que está na calculadora na linha 22. E na linha 22 eu recebi um objeto de exceção, dizendo que aconteceu alguma exceção. E esta aqui é a mensagem dizendo, ó, um problema na divisão por zero. Ó. Divisão, essa barrinha você pode entender como divisão por zero. Então aconteceu um problema chamado divisão por zero. Ele não escreveu aqui a palavra divisão, mas ele colocou a barrinha que simboliza divisão. Então ele falou, o problema é divisão por zero. Você tentou fazer a divisão por zero. Tá certo? E essa divisão por zero não foi possível ser feita. Não foi possível por uma questão aritmética. Ele lançou aqui, ó, uma arithmetic exception. Tá? Então isso é uma coisa que nós temos que entender. Esse é um problema da divisão. E nós não vamos ter condições, somente com o conteúdo que nós estudamos até agora, de resolver esse problema. Tá? Então vamos colocar aqui, ó, multiplicação. A multiplicação não tem nenhum problema. Tá? Então, a multiplicação é só colocar aqui, multi1 recebe C ponto. Multiplicação, 10 por 1 e imprimir. E aqui nós vamos colocar, qual que é a multiplicação de 10 por 1? Quanto que vai sair na tela? 10, né? Então sai aqui, opa, temos uma exceção. Eu vou anular o código da divisão, essas duas linhas, somente para que a gente possa conseguir testar a linha de baixo, tá? Então, para anular o código, eu ponho barra barra nessa linha e barra barra nessa linha. Perceba que eu anulei essa linha, mas não apaguei. Senão eu teria que apagar para anular, mas eu não quero apagar, porque eu não quero perder. Então eu vou dar um Ctrl Z, tá? Eu vou apenas colocar um barra barra antes de cada linha. Isso quer dizer que essa linha vai ficar anulada, mas ela vai se permanecer no código, escrito ali dentro. Embora o compilador não vai considerar ela, tá? Na hora de compilar, e a JVM na hora de executar não vai executar essas duas linhas, tá, ok? Essa barra barra normalmente ela é usada para fazer um comentário. Um comentário é uma observação que você faz dentro do seu código. Por exemplo, aqui iremos multiplicar. Multiplicar, tá? É só uma observação, ok? Refazendo uma multiplicação. Tá joia? Entenderam? É só um comentário, mais nada. Beleza. Então é isso que nós temos que entender. Que nós temos uma restrição na divisão e a multiplicação não temos nenhuma restrição. Tá? E aproveitando para estudar esses caracteres, né, esses comandos aritméticos, operações aritméticas de soma, subtração, divisão e multiplicação, eu vou apresentar outro para vocês aqui que é o resto. O resto da divisão, ele também é conhecido como módulo, e ele nos lembra a divisão básica mesmo da matemática. Então nós temos aqui, por exemplo, 10 dividido por 3. Então nós temos aqui 3. 3 multiplicado por 3 vai dar 9. E o resto da divisão é número 1. Então esse carinha aqui é o resto da divisão. Ok? Pronto, resto da divisão. Então, existe um operador em linguagem de programação muito simples, que é o operador de porcentagem. Então, este operador nos traz o resto da divisão. Por exemplo, se nós colocarmos aqui 10, o operador de resto 3, o que ele vai fazer? Ele vai realizar essa divisão e vai nos devolver o número 1. Isso daqui é igual a 1. Ok? O resto da divisão. Então, assim que funciona. Esse operador de porcentagem não faz cálculo de porcentagem. Tá? Ele faz o cálculo de resto da divisão. Também conhecido como módulo. Tá? Ou módulos. Tá certo? Conhecido como módulo também. Nós podemos escrever assim. Public int mod int a int b. Então perceba, vamos fazer o seguinte, int m recebe a módulo b, return m de módulo, ok? Opa, return m.
Pronto. Então nós temos aqui um método que realiza o cálculo do resto da divisão. Então vamos observar aqui. Int R recebe c.mod e aqui nós vamos colocar 10 e 3. Vamos pedir para imprimir também. Então o resto vai ser igual, o resto da divisão vai ser igual a R. Vamos rodar o programa? Olha só, o resto da divisão igual a 1. Tá certo? Então perceba que se você colocar o primeiro número, por exemplo, 10 por 10, o primeiro número pelo segundo, 10 dividido por 10 vai dar 1. Nós temos resto? Temos o resto, mas o resto é 0. Se eu dividir o 10 por 3, então nós teremos resto, neste caso. Então o resto é igual a 1. Tá, ok? Então você pode realizar vários testes aí para conhecer o operador módulo. Tá? Então nós vimos com esse vídeo mais o estudo da divisão, da multiplicação e o módulo. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado e esperamos você na próxima aula. Um grande abraço, até logo!